Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Celson da Photon e eu vou falar para vocês como é que se faz as ligações nesse temporizador aqui, que é o DH48S2E. É importante ressaltar que o que eu vou falar agora só vale para esse modelo aqui, tá? Para outros modelos a ligação é diferente ou às vezes é parecida, tá? Então o que eu tô falando aqui vale para esse, tá? Para esse com certeza. Bom, como é que eu faço para trabalhar com esse dispositivo aqui? Para eu trabalhar com ele, eu preciso alimentá-lo. Como é que eu faço a alimentação dele? Para eu alimentar esse relé, eu tenho que colocar alimentação nos pinos 7 e 2. E como é que eu sei que são 7 e 2? Porque eu posso olhar aqui no diagrama dele, tá? Ele tem um diagramazinho aqui onde ele mostra as ligações, né? E eu consigo ver aqui, ó, o 7. Consigo ver o 2 e ó, o 7 e o 2 vão para energia, para alimentar esse relé. Bom, vamos entender o básico aqui. O que basicamente faz esse temporizador? Você pode entender que ele trabalha assim, que ele tem duas chaves, tá? Duas chaves que ficam normalmente abertas e duas chaves que ficam normalmente fechadas. E basicamente ele trabalha assim, ó. Assim que ele liga, o que acontece? Tem duas chaves que vão ficar ligadas e ele tem um tempo. Quando passar esse tempo, o que acontece? Essas duas chaves que estão ligadas vão desligar e as duas chaves que estavam desligadas vão ligar. Então vamos entender aqui o diagrama dele, né? Como é que é o diagrama dele? Nós temos aqui, ó, a gente tem aqui o pino 8, tá? O que é o pino 8 aqui? O pino 8, você pode pensar no seguinte: pino 8 é um comum entre duas chaves aqui, ó, entre uma chave NA, que é normalmente aberta, e uma chave NF, que é normalmente fechada. Então, o que acontece? Ó? Do pino 8, ele vai aqui, ó, ele passa por uma chave que está aberta e passa por uma chave que está fechada. A chave que está aberta fica ligada no pino 6 e a chave que está fechada fica ligada no pino 5. O que acontece quando eu ligo esse relé? A partir do momento que eu ligo esse relé, o que ele faz primeiro? Ele pega, deixa essa chave fechada e quando passa um tempo que eu programo nele, ele programa um certo tempo, por exemplo, 10 segundos. Depois que passou 10 segundos, o que ele vai fazer? Passar desses 10 segundos, ele vai pegar essa chave aqui que está aberta, ele vai fechar, e essa chave aqui que está fechada, ele vai abrir. Então, o pino 8 é o quê? Comum, né? Repetindo aqui, ó. É um comum entre duas chaves. Uma chave normalmente aberta, que vai no pino 6, e uma chave normalmente fechada, que vai no pino 5. Já o pino 1 dele é um outro comum também, ó. É um fio em comum, né? Que fica ligado em outras duas chaves. Uma que fica normalmente fechada e outra que fica normalmente aberta. A normalmente fechada, ela vai no pino 4 e a normalmente aberta, ela vai no pino 3. Então, basicamente, a ideia é essa. O que ele faz? É um temporizador, ele tem duas chaves, né, abertas, duas chaves fechadas. Quando você liga, o que acontece? A fechada fica fechada, a aberta fica aberta. E quando passa o tempo que eu programo nele, eu posso programar um tempo lá. 1 minuto, 10 minutos, 1 hora. Passado aquele tempo, ele inverte a posição dessas chaves. Uma dúvida que eu vejo que é muito comum perguntarem isso para mim, né? Eu posso ligar, eu posso acionar alguma coisa de 12 volts, eu posso acionar alguma coisa de 110 volts, porque esse relé aqui, ele é de 220 volts. Mas é muito comum isso daí, né? Posso ligar alguma coisa de 110? Posso ligar alguma coisa de 12 volts? Pode, por quê? Você pode entender o seguinte, que quando você for fazer as ligações aqui, o que você tem aqui são chaves, você vai apenas usar a chave do relé, você não vai usar a energia dele. Então, a energia é 220, ok. E o que você vai acionar, ligar ou desligar, pode ter qualquer tipo de tensão, pode ter 3 volts, pode ter 9 volts, pode ter 12, 50, 220, ok, pode ter porque são apenas chaves. Então, para ilustrar bem isso, o que eu fiz? Eu montei um circuito onde eu vou pegar e eu vou acender e apagar alguns LEDs, que é esse circuito aqui, ó. Então, eu vou usar uma fonte de 12 volts
tá? Ela vai ser a alimentação desses LEDs aqui, tá? E vou ligar aqui no circuito para mostrar que eu estou usando 12 volts, mas a minha alimentação desse relé aqui, ele vem de uma tomada de 220 volts. Então vamos entender o circuito que eu fiz aqui, ó. O que que eu fiz? Eu peguei, usei uma fonte de 12 volts, tá? E liguei assim, ó, liguei o negativo da fonte de 12 volts no 1 e liguei no 8 também. E o positivo, o que que eu fiz com o positivo? O positivo da fonte eu liguei aqui, ó, no positivo dos LEDs, através de alguns resistores, né? Justamente para não, porque como a tensão é alta, para evitar que queime os LEDs, né? E aí eu montei o circuito. Então vamos entender aqui esse circuito. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, vou pegar essa ligação aqui. Vamos ver uma ligação aqui legal para a gente testar aqui, ó. Vamos pegar uma normalmente fechada aqui, ó. Então olha só, eu tenho essa aqui normalmente fechada, que é o que, ó? Esse normalmente fechado tá no 4 aqui, ó. Tá no 4 aqui, ó, e vai até o 1. Então olha só, o que eu tenho? Eu tenho o negativo, ó. O negativo vem aqui no 1, vem aqui, ó. Tá aqui no normalmente fechado, tá? Esse normalmente fechado aqui vai até o 4, tá? O que eu fiz aqui? Eu mostrei os LEDs ligados aqui, eu mostrei a pinagem aqui, ó, para ficar mais fácil da gente entender. Tá vendo o 4 aqui, ó? O que acontece, ó? O 4 aqui, ele tá vindo desse 4. Esse daqui não tá fechado, essa chave não tá fechada. Então, o que vai acontecer? Quando eu ligar esse relé aqui, o que vai acontecer com o LED vermelho? Ele vai acender logo que eu ligar. Agora vamos pegar outro exemplo de chave fechada aqui, ó. Essa daqui, ó, que é da onde aqui? Ela está aqui no 5, né? Ó, tá aqui no 5 e tá no 8 aqui, ó. Então o que acontece, ó? Vamos seguir esse circuito aqui, ó. Eu venho do 8 aqui, tá aqui, ó, chave fechada. Lembre-se, quando eu ligar o relé, o que vai acontecer com ele? Ele vai permanecer fechado. Ele só vai mudar o status quando terminar o tempo que eu colocar. Quando terminar a contagem dele, ele vai mudar. Então, olha só, vamos seguindo aqui, ó. Tá fechado aqui, vem aqui, ó. Tá aqui no 5, aí eu vou aqui, ó. Quem é o 5 aqui, ó? É um outro LED vermelho. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar aceso. Agora, vamos um exemplo de chave aqui, ó, normalmente aberta, né? Como eu já tinha falado, quando você liga o relé, normalmente, quando você liga o relé, o padrão dele é o quê? Normalmente fechado, normalmente aberto. Então, quando eu ligo o relé, essa chave aqui, ó, ela vai estar aberta. Então, essa chave aqui, ó, ela vem da onde, ó? Ela vem aqui, ó, vem do 1, tá? Vem do 1, passa por aqui, tá aberto, ó. Ela vem aqui, ó, ela vem até o 3. E o 3 aqui, quem é o 3 aqui? É um LED verde. Então, o que acontece? Assim que eu ligar o circuito, o LED verde vai estar apagado, e quando passar o tempo que eu programar nesse relé aqui, ele vai acender. Consequentemente, os LEDs que tiver na chave que está normalmente fechada vão abrir. Então, para ficar mais claro, o que vai acontecer no meu circuito aqui? Quando eu pegar meu temporizador aqui, passar o tempo que eu defini aqui, no caso eu já defini 10 segundos. Quando eu ligar ele e passar 10 segundos, vai acontecer o seguinte, aqui com os meus LEDs. Primeiro vão estar acesos aqui os LEDs vermelhos, passou 10 segundos, o que vai acontecer? O que vai acontecer com os LEDs vermelhos? Eles vão apagar e os LEDs verdes vão acender. Então aqui está a parte da fiação, né, do circuito, que representa, essa é a parte aqui da fiação, e aqui é o diagrama que eu fiz. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou começar a ligar o circuito para a gente entender o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui, vou pegar esse relé, vou colocar nesse soquete. Qual é o soquete que esse relé usa? Ele usa esse soquete aqui, ó, que é o PF, aqui, ó, PF083A. No soquete, ele tem aqui a pinagem, olha só, ó, 3, 4, 5, 6, e aqui, ó, 7, 8, 1, 2. Quando você for colocar o relé aqui no soquete, não tem perigo de errar, porque ele tem aqui um chanfrozinho, e aqui no soquete também tem, aqui, ó. Então não tem como você ligar errado, tá? Então agora vamos ver aqui no circuito, né? Eu vou fazer a ligação para a gente ver funcionando. Então olha só as ligações, ó. Esses dois aqui são energia, tá? Isso aqui é o 220, tá? Tem uma tomada ali, 220, que entra aqui.
E aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho, isso aqui são os fios da fonte de 12 volts, ó. Entra 12 volts aqui, negativo aqui nesse pino aqui. Que pino é esse aqui? Esse aqui é o pino 8. E esse outro aqui é o pino 1. Então, olha só, eu coloquei um jumper entre 8 e 1, porque esses dois são comuns aqui nesse caso, são os dois negativos. Agora, na saída aqui, ó, eu tenho várias saídas de negativos, né? Porque cada um vai elementar um LED diferente, ó. Eu tenho aqui, ó, eu tenho o 6, o 5, o 4 e o 3, e cada um num LED diferente. Então, vamos começar a fazer o processo. Eu vou ligar, né, o circuito para a gente ver. Então, primeira coisa aqui, ó, eu vou ligar a energia aqui. Essa energia é da fonte, né? Quando eu ligar a energia da fonte aqui de 12 volts, não vai acender nenhum LED aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui, ó, esse relé aqui. Quando eu encaixar esse relé aqui, o que vai acontecer? Quem que vai acender? Logo de cara vão acender o que? Os LEDs vermelhos, porque eles são do normalmente fechado. Então, quando eu encaixar aqui, os LEDs vermelhos já vão começar a acender. Então, vamos lá, vamos encaixar. Deixa eu colocar aqui. Ó, quando começar a encaixar aqui, eles já vão acender, ó. Não sei se dá para vocês verem bem, ó. Os LEDs aqui. Deixa eu mudar a posição aqui para poder ver melhor. Então, eles já estão acesos aqui. Agora, quando eu ligar a energia aqui desse relé, como eu falei, eu deixei ele marcado para 10 segundos. O que vai acontecer? Quando passar esses 10 segundos, essas duas chaves aí que estão fechadas, elas vão abrir, e as duas que estão abertas vão fechar, né? As duas chaves fechadas, cada uma tá ligada num LED, né? De acordo com o diagrama aqui, ó. Depois vocês dão um print, né, na tela do computador e dão uma examinada que acho que fica melhor para entender. E depois, passado aquele tempo, né, passou o tempo determinado, os LEDs vermelhos vão apagar e os dois LEDs verdes vão acender. Então agora eu vou ligar, assim que eu ligar aqui essa tomada aqui, ele vai começar a contagem. Então eu vou encaixar aqui e aqui começa a contagem, ó. Quando chegar em 10 segundos, vocês vão ouvir um clique que é o barulho do relé, ele vai estar acionando um relé e vai estar desligando o outro. Agora inverteu, olha só o que aconteceu. Os dois LEDs vermelhos ficaram apagados e os dois LEDs verdes ficaram acesos. Então, com esse tipo de relé aqui, ó, você pode fazer essas ligações que eu falei para vocês. Situações que eu preciso que, passado o tempo, se eu quiser que depois que passe um tempo ele acenda uma lâmpada, acione um circuito, ou se eu quero que depois, passado um tempo, ele desligue um circuito, tudo vai depender de onde você vai ligar. Se eu quero que depois que passe um tempo ele acione uma chave, eu tenho que usar a parte do normalmente aberto. Se eu quero que depois de um tempo que ele desligue algum circuito, eu tenho que usar a parte do normalmente fechado. E é importante ressaltar isso que eu falei para vocês. Vocês podem ligar qualquer coisa nos relés, porque eles são apenas chaves, eles são independentes da alimentação do circuito. Ok, pessoal? Então é isso, tá, que eu queria falar. Eu vou falar mais sobre esse relé, mas eu queria detalhar bem essa parte de ligação, que é uma parte que surge muita dúvida. Então, se você gostou, tá, você se inscreve no canal, dá um like, e eu sempre costumo postar vídeos dos produtos que eu tô vendendo. Então é isso aí, valeu!